Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso Técnico Finanças. Hoje vamos iniciar um novo módulo, um novo curso, né? Gestão Orçamentária. Eu sou o professor Celso, vou fazer a minha apresentação para vocês. Sou professor de administrador, graduado em administração, pós-graduado em metodologia de ensino superior, gestão de pessoas, docência do ensino médio 16 anos, docência superior mais 16, atualmente docente de uma instituição privada de ensino superior. Nós temos como colaborador o professor Ednei, que por motivos de força maior não pôde estar nesse encontro, mas veio em substituição o professor Rujani, que vai fazer sua apresentação. Olá pessoal, eu sou o professor Rujani, sou formado em administração de empresas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-graduado em gestão e administração pública pela Universidade de Castelo Branco. Tenho também pós-graduação em administração de materiais pela Unicamp e administração geral pelo curso CEPREM lá do Rio de Janeiro. Tá? E estou na docência do ensino superior há mais de 10 anos e sou professor da Faculdade Aparício de Carvalho aqui em Porto Velho, da Finca. Ok, pessoal, nós vamos começar conhecendo a ementa, né, do que vamos ver durante esses módulos. Vamos começar com a ementa para a gente conhecer o que vamos ver daqui para frente. Vamos entender o conceito de gestão orçamentária, o básico de orçamento, de venda, de produção, de despesa, o orçamento administrativo, orçamento de caixa, orçamento de resultado, controle de orçamentário, técnicas de projeção, demonstrações contábeis projetadas. Nós vamos, na verdade, fazer um passeio, um verdadeiro passeio dentro da gestão orçamentária. O objetivo do nosso curso é o seguinte: destacar o papel do planejamento e do controle orçamentário como instrumento de administração. Essa administração, ou conhecemos também como gestão. Definir conceitualmente as peças que compõem um orçamento empresarial. Demonstrar através de um caso prático as peças que compõem um orçamento empresarial. Então, na verdade, nós vamos ter a oportunidade de conhecermos na prática o uso do orçamento. Aí vamos ver que o planejamento orçamentário, a gestão orçamentária, ela é algo que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia e compõe a nossa rotina, tá certo? Então, vai ser uma aula bem agradável, vocês vão ver que tudo tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. E nós estamos vendo as notícias, noticiários, tratando de orçamento, gestão de orçamento, controle de orçamento. Mas não atinamos nem nos ligamos para o que existe ligação nisso na nossa rotina. Muito bem, nós vamos começar vendo isso, o conceito básico de orçamento empresarial, vendas, técnicas de projeção. Essa vai ser a base da nossa teleaula de hoje. O objetivo da aula é o seguinte: reconhecer os principais conceitos sobre orçamento, compreender a metodologia orçamentária, identificar as principais técnicas de projeção e entender conceitualmente o orçamento de vendas. Quando se trata de orçamento empresarial, evidentemente uma empresa ela trabalha visando o quê? O lucro. Né? Então a gente tem que fazer uma previsão de venda, um orçamento de vendas, para se ter o quê? A lucratividade que se pretende ter de retorno da aplicabilidade de recursos dessa empresa. Então nós vamos aprofundar, vamos ver alguns estudos de casos, situação real, e vamos tentar identificar isso para ficar mais fácil de absorver. Vamos tentar identificar isso com o nosso dia a dia, até com a nossa vida. A agenda da aula será o seguinte: vamos ver os conceitos básicos de orçamento empresarial, as técnicas de projeção e um caso prático. Nesse caso prático, a gente vai conhecer lá na frente uma prática que vai ser demonstrada e vocês vão ter a oportunidade também de exercitar no final. Então, agora vamos ver a externa para a gente entender um pouco mais sobre o orçamento e começarmos definitivamente o nosso conteúdo. Vamos para a externa agora. Há um ditado chinês que afirma que se você não souber onde pretende chegar, qualquer caminho serve. Isso significa dizer que para se chegar a algum lugar, antes de mais nada, é necessário saber para onde, como
e quando se deve caminhar. Planejar, portanto, é criar um plano para se alcançar um determinado objetivo. Podemos dizer que planejar é uma condição básica para o sucesso de qualquer empreendimento. E um excelente instrumento de planejamento financeiro é o orçamento empresarial. Mas como as empresas realizam de forma técnica o planejamento financeiro e quais instrumentos de planejamento elas adotam? Acompanhe agora a resposta dessas e de mais perguntas. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue. Tem uma barbearia aqui em Porto Velho, uma ideia que tive quando estive estudando fora, então quis muito colocar em prática. É um segmento que, de certa forma, não tem muitas representações aqui em Porto Velho. Sou eu que estou também na parte administrativa e faço a gestão desse rendimento, né, do que nós vendemos e do que nós lucramos com isso. Basicamente é um serviço muito simples, barba e cabelo, então o controle disso é bastante simples, é um controle diário, né, existem os números mensais e os cálculos são feitos baseados nesses dois serviços que são o que nós fazemos, são serviços que são feitos por nós. Para se chegar a algum objetivo, a algum alvo, você precisa planejar. É muito fácil chegar a um objetivo quando você tem esse planejamento. Quando não se tem, você chega em qualquer lugar sem saber se esse era o ponto em que você gostaria de atingir. Então é necessário sim um planejamento para que você tenha dimensão de custos, de investimentos em marketing, investimento em ampliação, em produtos. Então tudo isso é bastante importante, é salutar. Nossas vendas elas são baseadas em retrospectos anteriores, de meses anteriores. E se em um mês, por exemplo, nós fizemos 500 serviços, a probabilidade de os 500 serviços serem repetidos no mês seguinte é de 90%, 90% a 95%. Então nós nos preparamos para tal e uma margem de crescimento também que varia de 10% a 15%. Então certamente no mês seguinte nós não atenderemos só os 500 clientes ou serviços que fizemos no mês anterior. Então os nossos cálculos para crescimento são baseados nessa perspectiva. O planejamento financeiro é de fato bastante importante, é primordial que uma empresa faça, independentemente do porte da empresa, pequena, médio ou grande. Então é um aspecto bastante importante para uma empresa, não somente o planejamento financeiro, o planejamento como um todo, mas o financeiro é sem dúvida o mais importante. O planejamento financeiro é a espinha dorsal de uma empresa, ou seja, é importantíssimo para a saúde financeira de qualquer instituição. Bons estudos e até a próxima. Ok, pessoal. Na externa vocês viram um exemplo simples, né, de uma barbearia. Aparentemente, não tem algo que se pense em planejamento ou orçamento numa barbearia. Vocês prestaram bem atenção quando o barbeiro falava o seguinte, que ele previu, um exemplo, se tivesse 500 clientes que eram atendidos naquele mês, para o mês seguinte ele já fazia uma projeção daqueles mesmos 500, que a probabilidade daqueles 500 clientes voltarem é muito grande, e pensando numa margem de crescimento de 10%. Então, ele previa, fazia um planejamento de um orçamento, né, de uma rentabilidade a mais de 10%. Então, ele teria 550 clientes, pelo menos. Então, o planejamento tem que ser feito dessa forma. Isso é uma forma que ele fez, ele demonstrou o último mês. Mas você pode tomar como exemplo os 3 últimos meses, que vai lhe dar uma realidade mais real. Você faz a média dos 3 últimos meses e projeta para o mês seguinte. Isso é uma das formas de você fazer a parte do planejamento orçamentário. Temos que pensar que o orçamento, tanto ele pode ser empresarial, quanto ele pode se estender, né? Ele pode ser um orçamento público, por exemplo. Né? Nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, que é a LDO, que ela é aprovada no ano anterior para o ano seguinte. E temos que ter muito cuidado com relação ao orçamento, que orçamentos são controles, são previsões de arrecadações ou de ganhos que nós vamos ter para o exercício seguinte, para o mês seguinte, para o ano seguinte, para que seja aplicado nos gastos, nos custos da despesa. A gente pode pensar um pouco menor, né? Até o nosso orçamento doméstico. Quando eu penso assim, bem, se eu ganho X, eu não posso gastar, ou pelo menos não ter despesas que vão além desse meu X.
Aí se eu gastar mais do que eu tenho intenção de ganho, eu gastar mais do que está previsto, eu entro em déficit. Quando sobra, que guarda na poupança, vira um superávit, né? Então você faz uma poupança disso para garantir dias futuros, uma emergência, a aquisição de um bem. E quando você gasta além, eu tenho a previsão de gasto além do previsto, isso chama-se um orçamento deficitário, né? Algumas vezes os governos, quando fazem seu planejamento orçamentário, o custo que ele tem previsto, até com a questão do assistencialismo, ele chega a ultrapassar o limite de arrecadação. Tem mecanismos, evidentemente, tem mecanismos governamentais que eles procuram aumentar essa renda para garantir o que vai ser gasto, o que pelo menos precisa ser gasto dentro daquele exercício seguinte. Então, nós podemos ver isso. O que é o planejamento orçamentário? Ele propicia uma avaliação da situação presente e uma previsão das perspectivas futuras. O orçamento empresarial é um instrumento adotado na tomada de decisões financeiras. Muito bem, que decisões financeiras são essas? Eu posso prever, por exemplo, um investimento, né? Vou fazer um investimento, vou fazer uma aquisição, vamos pensar no barbeiro. O barbeiro está pensando em comprar uma cadeira nova da barbearia, trazer um outro profissional para aumentar a quantidade de atendimento que ele oferece dentro do estabelecimento dele, dentro do negócio dele, dentro do empreendimento dele. Então ele vai precisar o quê? De recursos. E de onde ele vai buscar esse recurso? Dentro de uma previsão orçamentária financeira, em que ele pega toda a renda que ele tem, que ele já tem uma média, por exemplo, que ele demonstrou, né, de 500 clientes durante o mês, com acréscimo em média de 10%, ele tem como fazer uma previsão de uma guarda de um capital, que esse capital servirá para um investimento futuro. Então ele planeja um investimento, uma expansão, uma aquisição, mas ele sabe de onde vai buscar. E preferencialmente, é evidente, se a empresa ela puder tocar seus investimentos com capital próprio, sai muito mais barato do que pegar financiamento bancário, né? A taxa de juros muito alta, a gente vive uma economia mundial muito instável, você não sabe como que vai acontecer daqui para frente. Então, quanto menos se comprometer com agente financeiro, melhor. Agora, se o investimento é de alta monta, está bem aquém da capacidade de produtividade, então tem que se partir realmente para um agente financeiro. Muito bem. Então, vamos agora ver o que é o planejamento orçamentário. É a expressão quantitativa, e não qualitativa, é quantitativa e formal dos planos da administração. E é utilizado para apoiar a coordenação e a implementação desses planos. O orçamento global resume os objetivos de todas as subunidades de uma organização, como vendas, produção, logística de suprimentos, das matérias-primas, distribuição dos produtos, acabados, finanças, investimento em tecnologia de informática, etc. Então, nós, segundo Oliveira Pérez, né, 2004. Então, a gente pode ver o seguinte, o planejamento orçamentário é algo que vai definir o quê? De onde vem o orçamento para custear toda a empresa, né? Então, nós vemos que ele mexe com a parte de produção, mexe com a parte de logística. Então, é uma expressão quantitativa. Quando eu trato de quantitativa, eu estou falando de valores, né? De recursos que têm valores para serem agregados, valores para serem registrados e controlados. Quando eu falo qualitativo, eu esqueço a questão dos valores. Mas eu não posso falar em orçamento e falando em expressão qualitativa, ela tem que ser quantitativa, tem que ser formal. Então, quando eu vou fazer o quê? O plano. O que é o plano? O plano é como eu vou alcançar esse orçamento para que eu possa custear as minhas despesas. Muito simples, né? O aluno ele começa a pensar assim, bem, eu pensei em fazer uma faculdade. Muito bem. Como que eu vou fazer essa faculdade? Vai chegar simplesmente e entra? Não. Ele tem que fazer um planejamento. Como eu vou conseguir esse acesso? O custo é muito alto. Como eu vou bancar esse estudo? Então ele tem que fazer um planejamento orçamentário. De onde vai sair esse recurso? Ah, vou partir para um financiamento bancário? Vou partir para o financiamento da própria instituição? Vou para um programa de governo? Vou me inscrever em programas que dão acesso às faculdades e dão redução de percentuais? Então ele tem que fazer um planejamento e planos de como alcançar exatamente esses recursos.
né? Não é algo que é feito aleatoriamente. Então vamos ver agora qual é o objetivo do planejamento orçamentário. O orçamento visa, através de um planejamento adequado, prever ou projetar, olha que importante aqui, ó, prever ou projetar para um período determinado as receitas e despesas dentro de uma visão realista, tentando reproduzir antecipadamente a operação da empresa, apurando seu fluxo de caixa, definindo os recursos e projetando o resultado do exercício e seu balanço patrimonial. Evidentemente, quando você parte para uma situação dessa, nenhum empresário pensa num balanço ou fechar uma empresa com um balanço em déficit, evidentemente, né? Só pensa em quê? Que a empresa seja superavitária. Então nós temos duas palavras aí importantes, que é a prever ou projetar. Então orçamento não se faz por adivinhação. Orçamento não se faz por tentativa. Para você montar um planejamento, você tem que fazer uma previsão e uma projeção. Mas não é algo futuro? Sim. Lembra da barbearia? Ele tomou como base o mês anterior. Pode pegar 2 meses ou 3 meses anteriores e fazer a média. Então ele tem que ter uma base que a gente viu quantitativa para que sirva o quê? De subsídio para que ele comece a montar um planejamento. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer. Ele determina para um determinado período as receitas e despesas, preferencialmente nesta ordem. Você não pode ter despesas desde que não tenha receitas. Então, nesta ordem. Então, o planejamento orçamentário, ele vai definir isso, de onde vem o recurso, para que você arque com os custos da empresa, tá certo? Então, é muito simples, não tem complicação. Se pensarmos na nossa vida, no dia a dia, nós vamos observar que o quê? Que nós vivemos assim. Né? Nós sabemos quanto ganhamos e até quando podemos assumir determinados compromissos, determinados riscos. Se você gasta além disso, você sabe que vai ficar deficitário. E, evidentemente, vai se complicar, vai ter que procurar recursos externos. E que torna-se caro por conta do quê? De juros, né? Procurar agente bancário. Vamos em frente. Bem, agora conceituando. O planejamento orçamentário é um conjunto de planos e políticas que formalmente estabelecidos e expressos em resultados financeiros permite à administração conhecer a priori ou a princípio, né, ou em primeira mão, os resultados operacionais da empresa. E em seguida, executar os acompanhamentos necessários para que esses resultados sejam alcançados e os possíveis desvios sejam analisados, avaliados e corrigidos. Então vamos destacar aqui, desvios. Essa palavra, ela é bem clara, né? Quando eu trato de desvio, eu estou tratando de quê? Que eu preciso ter meu planejamento não engessado. Meu planejamento ele tem que ser flexível. Principalmente quando se vive na economia capitalista, tem situações que vão começar a acontecer, vão surgir, influências às vezes até de um meio externo da economia mundial, e é obrigado a você o quê? Ajustar o seu planejamento orçamentário, porque suas receitas vão diminuir. Né? Uma crise econômica, uma guerra que aconteça, até mesmo uma queda nas exportações de um determinado país, isso pode afetar a Bolsa de Valores. Os recursos vão saindo, vai ter evasão de recursos do país. Então, tem a tendência de quê? Da nossa moeda começar a desvalorizar, começa a surgir processo inflacionário, isso vai mudando o cenário econômico. Mudou o cenário econômico, automaticamente você tem que adaptar seu orçamento. Então, o orçamento, fica bem entendido, ele não pode ser rígido, ele tem que ser flexível. Ele tem que se adaptando no decorrer do percurso, do exercício, para onde está previsto o orçamento, para que ele se adapte e se adeque o quê? Às situações de mercado que vão acontecendo. Se não houvesse mudança, tivesse uma economia altamente estabilizada, não teria tanta necessidade de flexibilidade, nem se colocar à disposição para estar se ajeitando, se arrumando o orçamento, para se alcance o quê? Os objetivos traçados, né? O crescimento da empresa ou a meta da empresa dentro daquele ciclo, dentro daquele período. Imagine assim, a barbearia. Se ele imagina 500 clientes que com certeza são fiéis a ele todos os meses,
ele vai ter o quê? Vai ter 6 mil clientes ano, com certeza. Então ele prevê um crescimento de 10% ao mês, então ele chega a quase 700, 800 clientes no final de exercício de um ano. Então ele faz uma previsão. Se acontece do processo econômico começar a ter muita inflação, as pessoas vão começar o quê? Fazer redução. Então algumas pessoas que têm o hábito de ir numa barbearia, numa cabeleireria de 15 dias para parar, fazer a barba, já vai começar a fazer o quê? Mês a mês. Automaticamente ele vai ocasionar o quê? Uma queda da arrecadação e das previsões orçamentárias de receita da barbearia. Então isso acontece na barbearia, que é um setor pequeno, como acontece também o quê? Uma grande empresa, uma grande instituição. Agora você imagina, uma barbearia com um pequeno movimento, e ele é bem controlado. Vocês viram na filmagem que ele tem uma planilhazinha no Excel, que ele vai colocando todas as receitas, tudo que vai acontecendo no dia a dia, ele vai o quê? Acompanhando. Para se precisar fazer um ajuste, ele tem a flexibilidade para procurar ajustar. Quer dizer, ele pode mudar o plano de alcance dos resultados. Então não tem um resultado tão audacioso, tem um resultado menor. Se tem um planejamento de investimento de algo muito valoroso, ele já tende o quê? A procurar reduzir, fazer os investimentos a longo prazo, fazer mais curto, começar a replanejar e repensar os investimentos. Porque, evidentemente, vai depender de quê? Vai depender da receita, né? É bem normal. Quais as vantagens de um planejamento orçamentário? Vamos conhecer agora. Ó, estudar vários aspectos antes da tomada de decisão. Muito bem. Então, voltando aqui. Quando eu vou estudar vários aspectos na tomada de decisão, eu tenho que pensar o seguinte. Imagine que eu pense em fazer um investimento e contratar mais pessoas, contratar funcionários, expandir, alugar o ponto que está ao lado para expandir meu negócio. Então, eu tenho que estudar o quê? Vários aspectos antes de tomar a decisão. Qual o custo que isso vai me gerar? Eu tenho tecnologia, por exemplo, suficiente para uma expansão da minha empresa? Eu vou precisar contratar pessoas? Eu vou precisar contratar materiais, serviços, mais matéria-prima? Qual vai ser meu acréscimo ou meu incremento de custo? Então tem que estudar todas essas variáveis para saber se realmente é viável e compensa eu fazer um investimento, um planejamento, um orçamento e de uma rentabilidade mais audaciosa, né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Não se pode fazer planejamento na adivinhação. Tem que ser tudo baseado em técnicas, previsões, de exemplos anteriores, de situações anteriores, da evolução e principalmente da influência do meio externo, porque a economia externa vai influenciar seu investimento, seu negócio, sua expansão, seu sucesso ou insucesso. Voltando aqui. Estimular a participação de todos é outro ponto importante, gente. Toda empresa, ela tem que estar imbuída, toda empresa tem que estar envolvida no alcance das metas. Toda empresa tem que estar, todo o corpo, desde a alta direção até o funcionário mais simples. Aquele elemento que faz, por exemplo, a limpeza da empresa, né, que faz a faxina, é importante, que se ele fizer desperdício de material, por exemplo, ele vai aumentar o quê? Custo. Aumentou o custo, ele vai o quê? Dificultar o alcance dos resultados. Tá certo? Então, se ele aumentou o custo, ele vai dificultar que alcance os resultados, que vai aumentar minhas despesas. O elemento que sai de uma sala, né, e ele não apaga a luz, por exemplo, deixa o ambiente com a luz acesa, o acúmulo desse consumo de energia no final do exercício vai gerar o quê? Um aumento de despesa. Isso vai reduzindo a tua expectativa de alcance de sucesso 100% do que você procura. Outro ponto. Revelar pontos de eficiência e ineficiência. Muito bem, vamos tratar sobre isso, eficiência, né? A gente vindo aqui. O que é eu ser eficiente? Eu procurar usar os recursos que eu tenho necessários, ao máximo possível, conduzir o quê? Produzir ao máximo com aqueles únicos recursos que eu tenho. Então ele é eficiente. Eu não preciso agregar algo mais para que eu alcance minhas metas, meus objetivos e o que eu planejo. E eu tenho a ineficiência. Quando eu fico utilizando algo, utilizando um recurso, e eu no fim eu não tenho o quê? Eu não tenho o resultado esperado. Isso pode acontecer com o meu planejamento. Será que ele é eficiente ou ele é ineficiente?
Então eu tenho que analisar isso no decorrer, passo a passo. Então eu tenho que ter o quê? Um feedback. Eu tenho que ter um acompanhamento para que eu tenha o retorno para fazer os ajustes necessários. Por isso é importantíssimo não esquecer. Todo planejamento, todo plano, ele tem que ser flexível para que permita o quê? Os ajustes, né? Retornando aqui. Fixar objetivos e políticas bem claras. Eu não posso ter objetivos e políticos dúbios. Não posso deixar dúvidas. Tem que ter muito claro e muito específico. E nem posso definir objetivos e políticas que não sejam alcançáveis. Coordenar todos os esforços. Então veja aí. Não é só a alta direção que vai estar cuidando desse assunto. Não, a alta direção ela vai estar o quê? Fazendo feedback, acompanhando, vendo a evolução e está se cumprindo ou não os cronogramas e os calendários. Mas é importante a participação de todos. Todos têm que participar. Facilitar a delegação de poderes. Olha, gente, administrar hoje, a gestão hoje, ela não é centralizada. Se você centraliza poder, a tua empresa fica engessada e ela não consegue evoluir. Na verdade, você tem que ter a confiabilidade e indicar as pessoas que vão dar continuidade ao teu pensamento, vai dar continuidade ao andamento da empresa, aos objetivos e às metas. Então é importante delegar, porque a empresa anda. Caso contrário, pequenas decisões ficam centralizadas e toda tomada de decisão e passo que você vai à frente, você vai depender o quê? Sempre de uma única pessoa está decidindo. E muitas das vezes, essa pessoa não é totalmente dona da razão, né? É importante você escutar os lados. Por isso que a participação de todos é importante. Não é só para a questão da limpeza, da economicidade, não. Mas quem lida no dia a dia, quem lida com os processos, que conhece a execução e a prática do processo, sabe a maneira e a forma mais viável de se tornar o quê? Aquele processo mais econômico, mais eficiente. Tá certo? Vamos em frente. Limitações do planejamento. O planejamento baseia-se em previsões. Quando eu digo previsão, eu não estou dizendo que é exato, né? Eu estou dizendo que aquilo pode ter o quê? Um ajuste, uma modificação, né? uma diferença. A implantação é demorada. Muito bem, demorada por quê? Você vai mexer com cultura. Quando você mexe com cultura, você está mexendo com hábitos das pessoas. Tem que fazer com que as pessoas se adequem a essa nova realidade. São necessárias revisões periódicas. Eu acabei de falar para vocês agora há pouco, né? É a questão do hábito, do ajuste. Você tem que estar tendo um feedback. Atraso no envio dos dados prejudicam a implementação. Vamos focar isso aqui. Vamos destacar essa parte aqui. Por que através do envio de dados os atrasos prejudicam a implementação? Pelo seguinte, pessoal, porque simplesmente, como todos vão participar, se você não tiver todos os dados necessários, você não vai conseguir montar um planejamento real. Já que é uma previsão, tem que ser uma previsão com a maior parte de dados possíveis que faça você o quê? Chegar mais próximo do real. Então tem que ter essa consciência, tem que ter essa consciência que todos têm que colaborar e no tempo certo, no time certo, passar as informações para que se possa montar o planejamento. Retornando aqui. Aí nas limitações, dificuldades na implementação geram desconfianças. Lógico, né? Primeiro que quando você vai implantar qualquer assunto ou algo novo numa empresa, numa instituição, num organismo, existe uma tendência de rejeição. Porque é algo novo, as pessoas têm medo de errar. Exige a participação de todos, sem sombra de dúvida. Ninguém sozinho faz o planejamento. Tem que existir a participação de todos, né? Todos são necessários. Elaboração por pessoas não envolvidas não funciona. Então, olha, gente. Esse ponto aí no final, vocês entendam uma coisa. Quando você vai lidar com a empresa, você vai lidar com recursos, você vai lidar o quê? Com a lucratividade, com a sobrevivência de uma empresa, com a expansão dela, você está lidando com o quê? Com algo que é recurso, que é dinheiro. Então, nessa hora, você não pode deixar que pessoas não habilitadas, pessoas que não tenham conhecimento técnico, façam isso. Não pode simplesmente agradar. Essa parte do planejamento é algo novo, vou dar oportunidade a alguém que é meu conhecido, é meu amigo, que eu gosto, a pessoa que eu gosto. Não. Ele tem competência técnica para isso?
Porque isso vai estar jogando em risco o quê? A sua empresa, vai estar jogando em risco a vida da sua empresa. E o pior de tudo, né? Vai estar jogando em risco o trabalho e o emprego de várias pessoas. Vai comprometer até uma economia local. Dependendo do tamanho da empresa, ela absorve o quê? Ela vai gerar emprego para muita gente. Então, quantas pessoas poderiam estar desempregadas porque você colocou uma pessoa não habilitada? Vamos em frente. Orçamento operacional. Esse aqui já está dizendo. O que é operacional? É algo que vai fazer algo mudar, vai fazer algo funcionar. Então, é a funcionalidade do orçamento. O orçamento operacional, ele abrange as seguintes áreas: administrativa, comercial e de produção. Essa administrativa, ela tem destaque porque eu não consigo fazer nada sem a administração, seja qual for o ramo. O comercial, porque eu preciso o quê? Comercializar os meus produtos ou serviços, certo? Então essas áreas são as principais que atendem. O orçamento operacional contém basicamente as seguintes peças. Orçamento de vendas. Eu preciso vender meus produtos ou serviços, a empresa não sobrevive. Orçamento de produção. O que eu vou produzir, o que eu vou oferecer para o mercado, o que eu vou transformar para que seja mercadoria, seja ela produto ou serviço. Orçamento de matéria-prima. É todo o material que eu preciso receber bruto para fazer a transformação num produto final, produto acabado. Orçamento de mão de obra direta, que é aquelas pessoas que estão envolvidas diretamente com o processo produtivo, né? Pode ser o operário, o operador de máquina. Orçamento de custo indireto de fabricação. Então, é tudo aquilo que não está envolvido diretamente com o processo de transformação, mas é necessário para que a fábrica funcione, para que o produto seja transformado. Orçamento de despesas administrativas, de vendas. Isso aqui pode ser o quê? Logística, isso pode ser marketing, isso pode ser transporte, pode ser promocional, né? Colocar o pessoal para fazer propaganda, material de publicação. Está tudo previsto aqui, ó. Administrativa de venda. Eu tenho que contratar alguém para fazer a divulgação do meu produto. Orçamento de despesas financeiras. Muito bem, olha só. Falei para você agora há pouco que é importante que você consiga tocar sua empresa com recurso próprio. Caso não, você vai ter que pegar recurso em banco. Então, orçamento de despesa financeira. O custo de eu pegar esse dinheiro numa instituição financeira, eu vou ter que agregar o quê? Aos meus produtos. Então, tem que estar previsto isso o quê? No meu orçamento. Então, para cada item, para cada fator da empresa, eu tenho um orçamento. Então, orçamento, não entenda que é só receita, não. O orçamento é um planejamento orçamentário, tanto de receita quanto de despesas. Orçamento de vendas. Opa, aqui que é o melhor, né? O orçamento de vendas é quando eu vou vender o meu produto ou serviço. Então, o orçamento de vendas é a peça básica de elaboração do orçamento, condicionando todo o processo de planejamento dos outros aspectos operacionais da empresa, receita, matéria-prima, mão de obra. Então, para que eu tenha um produto, para que eu tenha algo para vender, seja produto ou serviço, eu vou fazer o quê? Um processo de transformação. Imagine um centro educacional, né? Eu vou ter um serviço para ser vendido, não é um produto, não é algo que eu vou pegar. Então, eu vou passar conhecimento. Então, se eu vou ter uma instituição de ensino, onde é a minha matéria-prima? Exatamente no formador. Então, eu tenho que ter contratação de formadores. Então, aquilo é que vai fazer o processo de transformação dos ouvintes ou dos clientes, né? Eu vou oferecer um serviço. Então, vamos lá aprofundar o orçamento de vendas. O ponto-chave do orçamento operacional é o orçamento de vendas. Porque se eu não tenho para quem vender, eu não tenho como produzir. Então, na realidade, o orçamento de vendas é o ponto de partida de todo o processo de elaboração das peças orçamentárias. A minha empresa vive disso, vive de vendas, seja produto ou serviço. Essa colocação se deve ao fato de que, para a maioria das empresas, todo o processo de planejamento operacional decorre da percepção da demanda. Então, todo mundo lembra o que é demanda, né? Demanda é a
procura, é a necessidade de atender o desejo da clientela de quem faz a tua empresa ter o significado de existir. De seus produtos para o período a ser orçado. Então, preste bem atenção. Vou retomar aqui. Com isso, o volume de vendas torna-se um fator limitante para todo o processo de orçamento, segundo Padovese, 2005. Então, preste bem atenção. Quando eu digo a você que o orçamento de vendas, ele vai me definir o quanto que eu vou precisar gastar, o quanto eu vou precisar produzir de acordo com o quê? Com a demanda, eu estou definindo o quê? Bem, eu não vou produzir produtos para viver estocado. Quem vai dizer ou definir essa quantidade, o que eu vou orçar de produção, é exatamente o que? A demanda, é a necessidade, é o desejo, o anseio e a procura do meu cliente, seja para produto ou serviço, isso é notório. Eu não consigo produzir as coisas e ficar na prateleira. Eu tenho que produzir para vender. Então, eu tenho que produzir para vender o quê? Num certo período. Imagine um período sazonal. Que nós temos período, por exemplo, de Copa do Mundo. Então, por exemplo, uma fábrica de tecidos, qual o tecido que vai ser mais utilizado nesse período? No Brasil? No caso, o verde e amarelo, por conta das cores que representam o nosso país. Então, existe a tendência o quê? Bem, naquele ciclo, naquele período sazonal, eu vou precisar o quê? Estar produzindo mais tecido verde e mais tecido amarelo. Então, eu vou montar o meu planejamento de produção com base em quê? Na demanda que eu já estou prevendo para um exercício próximo. Então, eu não posso produzir sempre verde e amarelo, verde e amarelo, verde e amarelo, que eu não vou ter durante o ano inteiro. Eu vou ter o quê? Estoques que não vão me dar rentabilidade. Porque a empresa produzir para manter estoque, não adianta aparecer no balanço que tenho um patrimônio de estoque. O importante é ser recurso, ter dinheiro para que eu possa tocar minha empresa. Eu não consigo pagar as contas da minha empresa, imposto, carga tributária, funcionários, com tecido. Tá certo? Então é preciso que o quê? O orçamento seja feito para um período curto e esse recurso ele possa retornar dentro da produção. Então, o orçamento de vendas, alguns aspectos devem ser considerados. Campanhas promocionais, para que eu tenha venda de todo o meu produto, não tem estoque. Política de preço. Quando eu tenho uma concorrência, eu tenho que reduzir preço para não perder minhas vendas. Política de produção. Menor custo possível e maior produtividade com a mesma quantidade de matéria-prima. Condições de pagamento. Se eu ganho prazo sem juros, eu consigo uma vantagem competitiva. Expansão ou redução do território. Então tem que ver o que eu estou produzindo, se atende ao território que eu tenho, ou se ele vai poder expandir. Ou então eu estou expandindo demais, eu não consigo dar conta disso, então eu reduzo o meu alcance. Expansão dos postos de vendas, é o que eu mais quero, né? Colocar disponibilidade. Ponto de equilíbrio é quando eu tenho todas as características, esses aspectos, equilibrados e juntos, né? De uma forma tal que ele vai me dar uma rentabilidade. Então, um exemplo de orçamento de vendas, a gente pode ver aqui, ó. Por exemplo, previsão de venda, método da média móvel simples. Suponha que uma determinada empresa apresentou essas vendas no período passado e queria fazer a previsão para o segundo semestre, adotando a média móvel simples com 3 períodos, né? Então, vamos ver os períodos que eles pedem. Então, tá aqui, ó. Ele pegou os períodos 250, 420, 260. Ele pegou os meses de abril, maio e junho. Ele quer fazer a previsão para quê? Para o próximo exercício. Ó. Eu pego a média dos 3, somo os 3 e divido por 3. Média simples, né? 930 por 3. Então a previsão que eu vou ter de vendas é de 310 unidades. Então a média simples para agosto, ó, vai ser de 330 unidades. Quando eu pego aqui, ó, peguei julho, isso aqui é julho, né? Então, julho, para o mês de julho, eu tenho 310. Então, ele passa a fazer o quê? A minha média, ó. Eu já peguei aqui, ó, 420, que foi o mês de maio, peguei 260, que foi do mês de junho, abril 420, junho 200, maio 260 e junho 310, que eu acabei de achar aqui. Então, vou ter, na verdade, o quê? Para o mês de agosto, uma média de 330. Então, tem a previsão o quê? De vendas. Veja que eu tenho um incremento, né? Eu passei de 260 para 310 e depois para
330. Então significa dizer o quê? Que a minha produção está crescendo, minhas vendas estão crescendo, elas estão ampliando, estão aumentando. Então eu tenho uma perspectiva de quê? De mercado expansivo. Isso é que importa para a minha empresa. Eu não posso ter um mercado regressivo, que eu tenho que rever meus negócios, né? Então veja o seguinte, o que quero que vocês pensem com relação ao orçamento? Pense numa coisa pequena, pense numa coisa simples, né? Comece pensando no seu orçamento caseiro. Comece a controlar suas contas. Não se deixe tomar pela emoção do gasto, do consumismo. Porque, na verdade, a mídia trabalha muito isso, né? Existem as datas comemorativas que fazem muita mídia, muita propaganda, exatamente para estimular o consumidor a fazer adquirir. Né? Na verdade, porque é dia disso, dia dos pais, das mães, dos namorados. Na verdade, todos os dias são esses dias. Mas, evidentemente, o comércio tem sua jogada de estratégia, seu marketing, para fazer o quê? Fazer com que as vendas aumentem, incrementem. Só com o passar do tempo, as pessoas estão começando a pensar um pouco mais em orçamento. Porque está vendo o quê? A instabilidade econômica que se vive, e a gente tem que pensar nisso. Começar a pensar no nosso bolso. Está diminuindo a quantidade de inadimplência que se apresenta no final do exercício, né? Que vocês veem que se começar a analisar e controlar, começar a acompanhar os preços, quando chega no mês de outubro, novembro, os preços começam a subir de todos os produtos e serviços. Mas o foco e a visão do mercado, o que é? O 13º salário. Então a pessoa já imagina o quê? Bem, vou pegar meu 10º e vou comprar alguma coisa nova. Exatamente, o mercado já aumenta o preço para que aumente a lucratividade, porque o comércio também, as empresas têm que pagar o quê? 13º, tem encargos funcionários. Então com isso ele vai fazer o quê? Subir os preços para atender. Veja que existe um período que quando chega de fevereiro para frente, começa a aparecer o quê? Ofertas de redução de preço. Mas por conta de quê? Que as pessoas gastaram tudo que poderiam e não poderiam durante o período final de ano. Quando chega em fevereiro, março, começam a vir as contas. Vindo as contas, eles começam a reduzir os gastos. Aí começa a pensar num planejamento. Muito bem, eu vou conseguir o quê? Eu vou precisar de quanto? Será que meu orçamento está dando? Então é muito melhor você se prevenir, fazer um plano, um planejamento, uma previsão do que você vai fazer. Pense individualmente. Você pretende fazer uma viagem nas férias. O que é que você tem que fazer? Uma previsão. Tem que fazer um plano, tem que fazer um projeto. E começar a partir dali, num prazo longo, começar a elaborar isso, começar a fazer uma guarda de um capital, fazer uma reserva para que você possa, no período que for viajar, então você tenha um recurso, não precisar depender de pegar recurso financeiro. Porque não adianta você vai se divertir, vai gastar à vontade e você no fim, você quando volta, está devendo tudo ao banco. Então você passa o ano apertado, no sufoco. Então isso não dá resultado. Isso é falta de um planejamento. Então comece pensando pequeno. E pense mais alto. E pense mais alto. Os governos oferecem a promessa de estradas, de ruas, de melhoria, de saúde pública, de educação. Isso não é à toa. Para que o governo tenha um plano desse, tenha um planejamento e tenha um projeto disso para ser executado, ele faz primeiro o quê? Um orçamento. As diretrizes orçamentárias, seja qual for o nível de governo, seja federal, estadual, municipal. Então eles fazem o quê? O seu nível de endividamento, de onde vai vir as receitas, a previsão média que ele tem da arrecadação, o que ele prevê de arrecadar. Com base no que ele vai arrecadar, ele sabe mês a mês o que vai ter da arrecadação e ele faz a previsão de investimento e de criação desses novos postos de saúde, de educação, de atendimento, da parte societária. Eles fazem exatamente o quê? Prevendo dentro de cada mês o orçamento previsto para cada mês. Se tem um recurso para chegar de fora, um repasse do governo, se vai haver uma concessão, se vai haver arrecadação tributária, né, do IPTU, por exemplo, do município. Então a previsão é que ele começa a oferecer desconto para atrair as pessoas em determinado período a fazer o pagamento antecipado. Quando ele faz o pagamento antecipado, ele já faz a previsão que naquele período ele vai ter aquele recurso extra para que ele possa fazer os projetos que foram planejados com antecedência. Não se pode fazer um planejamento e querer executar imediatamente. Tudo sem feito o quê? A longo prazo, tomando como base as médias anteriores que você tem. Então não pode nunca fazer a coisa a qualquer jeito, porque senão seu orçamento não comporta, seu orçamento financeiro, as suas receitas não comportam, e não comportando,
você cai em frustração. E se for governamental, pior ainda, cria frustrações para toda uma população. Aí vem aquela história que estávamos vendo agora há pouco. Não pode cair em descrédito o planejamento orçamentário. Ele tem que ser real, ele tem que ser aplicável e ele tem que ser o quê? Executável. Não pode ser de sonho. Se você fizer um planejamento que você não consiga alcançar, não consiga realizar, então você vai frustrar toda a equipe. Então, agora, vocês vão ter uma atividadezinha para fazer, né? Vamos ter 20 minutos. Peço que vocês passem para o tutor, para que recebamos aqui as ideias, recebamos aqui o que vocês vão produzir, para que a gente possa discutir, possa debater, a gente possa fazer comentários sobre a resposta de vocês. Ok, pessoal, voltamos daqui a pouco. Olá pessoal, estamos de volta. O professor Rujani vai fazer a leitura das interações que foram feitas, né? Fazer os comentários e vamos ouvir o que os polos contribuíram. Quero já antecipadamente agradecer, né, a colaboração dos polos e pedir que os que não colaboraram participem, que é importante de ver a opinião de vocês e a gente fazer adequação, encaixe, sugerir o que realmente está certo, o que não está, mas a gente ficou entendido que o recado, né, sobre o orçamento foi bem entendido. O professor Rujani agora vai dar continuidade. Por favor, professor. Muito bom, professor Celso. Só para ratificar as palavras do professor a respeito do planejamento, né, falar que a função planejamento da administração ela é a mais importante, porque das funções da administração nós temos o planejamento, a organização, a liderança e o controle. E o planejamento, sem dúvida nenhuma, é a mais importante. E daí a importância do planejamento financeiro para as organizações. Não só para as organizações, mas também para a nossa vida pessoal. Até para suas finanças pessoais também é muito importante. Fazendo também um link no último slide que o professor Celso apresentou sobre o orçamento de vendas, é importante as empresas fazerem um orçamento de vendas, por quê? Até para saber quanto é que elas vão ter em caixa, por exemplo, no exemplo que ele trouxe, do mês de julho, quanto é que a empresa vai ter do mês de julho para poder fazer algum pagamento de alguma obrigação dela. Então, o orçamento de vendas, o orçamento de caixa, é muito importante para as organizações nesse sentido também. Então vamos ver os questionamentos e a resposta dos polos, né? Nós temos o polo de Jaru aqui com a aluna Elisete, que respondeu a questão número 1, né? Onde está perguntando, procure listar algumas situações práticas em que você julgue elaborar um orçamento. E a aluna Elisete, ela respondeu nas viagens, nas festas, né? Situações práticas em que você julgue elaborar um orçamento. Então, a aluna Elisete, ela respondeu em viagens, em festas, em estudos, cursos, aquisição de bens, móveis e imóveis. Nesse ponto aqui específico, eu chamo a atenção, por exemplo, se você pretende fazer uma viagem de férias no final do ano, então você tem que se planejar. Daí a importância da nossa disciplina. Fazer um planejamento, né, para não fazer chegar só no final do ano você ter esse gasto, mas você já se planejar e fazer um orçamento, verificar quanto é que você tem para receber e quanto é que vai custar a questão do hotel, a questão das passagens, as questões dos passeios que a pessoa vai fazer. Então, essa é a importância do
do orçamento. Então, em festa está certo, na viagem também, nos estudos. Vai fazer um curso, qual o curso? Administração. Quanto é que custa esse curso? Então, vai fazer esse planejamento, no caso, vai fazer esse orçamento também. Aquisição de um bem. Eu chamo a atenção, por exemplo, a questão de aquisição de um veículo, de um carro. Quando você vai numa concessionária, você pretende comprar um automóvel, e esse automóvel, o vendedor fala, olha, ele custa R$500 no seu orçamento, uma prestação de R$500. Mas a pessoa vê aquela prestação e ela, bom, esses R$500 eu posso pagar, vai caber no meu orçamento. Só que ela tem que se preocupar também com as despesas fantasmas. Por exemplo, com a questão do IPVA, a questão do seguro, que essa despesa, por exemplo, se você somar o IPVA, um carro novo vai pagar R$2.000 de IPVA, de seguro mais R$2.000, aí você tem R$4.000 que você tem que... É uma despesa que você vai ter no ano. E esses R$4.000 dividido por 10 meses dá R$400. Ou seja, além dos R$500, você ainda tem mais R$400 que você tem que pagar. Então tem que fazer o orçamento e, além de fazer o orçamento, se preocupar com as despesas fantasmas. Não é isso, professor Celso? Exatamente. Não pode esquecer que existem as despesas indiretas, né, que estão embutidas, em que não se pode fantasiar só com o primeiro momento. O veículo, bem citado, né, pelo professor, bem interessante. Aí você já tem que pensar assim, dependendo do tempo que você vai usar esse veículo, do espaço que vai ter percorrendo com ele, da quantidade de uso, já sabe que ele vai ter o quê? Começar a dar manutenção. Em determinado período você vai começar a ter troca de óleo, depois de 1 ano, 2 anos, começar a fazer troca de pneu. Então tudo isso você tem que estar prevendo que vai ser algo que você vai ter um gasto agregado. Então, tem um combustível que você vai começar a andar, que você não previu dentro das suas prestações mensais para pagar o veículo, que ele anda com combustível. Isso é um custo agregado a mais. Então, você tem que incluir tudo isso no seu orçamento para saber se realmente comporta. Mas eu fiz as contas, dá R$500 dá para pagar o carro tranquilo. Por que eu não estou conseguindo pagar? Meu salário tem que aumentar. Não. Você fez um planejamento orçamentário mal feito. Então, você deixou de considerar itens que são obrigatórios e o carro não consegue funcionar ou andar sem esses itens, né? Além de ser obrigatória a questão da tributação, a questão de combustível, o carro não anda sem combustível. Então são coisas que você tem que prever. Outro detalhe, você adquirir um veículo, qual é a sua tendência? Final de semana, você quer começar a andar, quer ir para passeios, para casa de amigos, para sítio, para se divertir. É normal, é natural, isso é natureza humana. Mas você não previu isso dentro do seu orçamento mensal. Então, na verdade, você previu só a mensalidade. Então, esses são o quê? Os custos fantasmas. Então, fique esperto com isso. Então, o planejamento tem que ser muito bem pensado. Lembra que vimos anteriormente um aluno, né, que dizia assim, os dados têm que ser precisos, têm que ser completos. Porque se você não deixar de incluir isso, você vai ter o quê? Uma ideia distorcida do seu real custo, se você suporta ou não. Aí começa a ficar apertado, não sabe por quê. Mas é por conta disso. Você deixou de incluir esses custos fantasmas. Eles não podem deixar de figurar. Tem que ser considerado. Então, um planejamento orçamentário, um planejamento financeiro, um planejamento de caixa, é algo muito sério. E que você tem que usar todos os itens. Não esqueça nenhum. Porque lá no final vai furar. E quando fura, você não sabe de onde vai pegar recurso. Aí corre para banco. Aí é outra previsão. Você estava previsto juros, pagar juros? Não. Então, vai aumentar seu orçamento mais ainda. Que além das parcelas do financiamento, você vai ter que pagar juros, que não estava previsto no seu dia a dia. Isso por conta de quê? Um planejamento orçamentário, financeiro e de caixa, mal feito anteriormente. Então, na verdade, pense em todos os detalhes. Por isso que é importante a participação e a evidência de todos, né? Professor, tem mais alguma? Temos sim, professor. Temos o aluno Ivo também, que respondeu a questão número 1 com a seguinte resposta, né? Para fazer uma viagem, no caso, para construir uma casa, comprar um carro, planejar a faculdade dos filhos. Tá certo também. Eu também, complementando nessa questão do orçamento,
como você bem falou, professor, a questão do orçamento ele tem que ser participativo, tem que ter participação de todos. Dentro da organização, dentro da empresa, né? Isso tem que funcionar tipo como uma filosofia, ou seja, todos têm que participar, porque não basta só a alta gerência ou a alta cúpula fazer o planejamento e não ter colaboração de todos, mas também no orçamento familiar também. Se você quer fazer uma viagem no final do ano, todos da família devem colaborar. Devem ser, a família deve sentar, se reunir e fazer esse orçamento, né? Como o Ivo coloca aqui. Para quê? Para fazer uma viagem, para construir uma casa, para comprar um carro e até para planejar a faculdade dos filhos. Está muito, tá correto a resposta do Ivo lá de Colorado do Oeste. Muito bem. Então nós vemos que ficou entendido, ficou implantado na cabeça de vocês a questão da importância começar do orçamento individual, né? O orçamento doméstico. Se você não tiver controle, você começa a furar dentro de casa. Então, se você começar a furar no orçamento doméstico, como que você vai ter a possibilidade de ser um gestor orçamentário de uma empresa que lida com um maior volume de negócio, está envolvido vários empregos, várias outras famílias que vão depender o quê? Daquele salário para manter o seu orçamento até de sobrevivência. Então comece a se organizar dentro de casa, comece a organizar individualmente, né? Tem que partir a parte do planejamento, a parte do limite financeiro, limite de caixa, do orçamento de receita e de despesa, tem que partir individualmente de você, estender na sua família para que você seja um bom gestor orçamentário dentro de uma empresa onde você trabalhe. Mesmo que você não tenha essa função, mas é importante você ter essa visão dentro da empresa. E você tendo essa visão, você pode colaborar com a expansão e o crescimento da empresa. O que você ganha com isso? A empresa se mantendo, funcionando, estável, em expansão, você garante o seu trabalho, né? Garante o seu emprego. Essa é a grande vantagem. Então você já começa a organizar dentro de si e tentar expandir essa cultura até para os seus colegas de trabalho. Porque no fim a empresa, todos ganham, né? Importante isso. Vai lá, Rogério. A segunda questão. Em relação ao segundo questionamento... Só tem a primeira mesmo. Tá. A aluna Elisete, ela respondeu que o orçamento ele visa, através de um planejamento adequado, prever ou projetar despesa dentro de uma visão realista sobre determinado tema, seja uma festa ou até mesmo uma viagem, propiciando uma avaliação da satisfação presente e uma previsão das perspectivas futuras. Ou seja, ele tem que ser realista, né? Ou seja, e como o professor Celso falou também, ele tem que ser executável e tem que ter flexibilidade. Todo planejamento tem que ter flexibilidade. Está correto também o posicionamento da aluna Elisete referente à questão número 2. Mais uma vez a gente vê que os polos, os alunos estão partindo exatamente para onde tem que partir o início de tudo, que é o seu individual. Agora eu não quero que vocês deixem de pensar e incluir dentro dos critérios de planejamento orçamentário, das suas receitas, das suas despesas, os fatores externos. Tá certo? Então você não vai depender só do que você vai ganhar. O que você vai ganhar, você vai se mantendo hoje. Quando for daqui a 30 dias, a política econômica, a situação econômica do país e do mundo vai permitir que você tenha o mesmo gasto, o mesmo custo, a mesma despesa que você teve esse mês com o mesmo salário. A inflação não vai reduzir seu poder de compra. Então, leve em conta não só o que você está vendo ali na realidade. Pense no amanhã. Pense que o meio externo vai influenciar as suas decisões, vai influenciar no seu orçamento, na sua despesa, nos seus planejamentos, seus planos que você pretende fazer. Muito importante assistir os telejornais quando trata dos momentos econômicos do país, com a situação econômica, o índice de desemprego, as colocações, o índice de emprego. Isso são fatores macroeconômicos que vai interessar você quando você vai montar o quê? Fazer um planejamento do seu orçamento, fazer um planejamento da sua vida, um planejamento de investimento.
Não esqueçam dos fatores externos, que são importantíssimos para que você faça um planejamento mais próximo à realidade. Porque se você desconsiderar, você fura o orçamento nos primeiros 3 meses. Aí vem a frustração. E o pior de tudo, né? Você não entendeu o porquê. Então não tem uma visão pequena, tem uma visão ampla, tem uma visão macro de tudo que está acontecendo. Nós vivemos um país capitalista e o meio externo influencia dentro da sua vida individual. Imagine isso dentro de uma empresa. Temos algum questionamento ainda, professor? Temos mais o questionamento aqui a resposta aqui do aluno Eduardo, de Presidente Médici. Ele responde a questão número 2 e que ele fala que a função de um orçamento de um evento passado serve para análise e base de um planejamento futuro. Está correto também, porque o planejamento, através dele, você busca um caminho para que você possa atingir um objetivo, né? E através de meios racionais, né? Utilizando a ciência. Não como previsão, mas com métodos científicos, métodos racionais. Daí que o planejamento, ele é flexível, né? E ele é um estudo continuado, principalmente na área da finança. Em relação à área financeira, trazendo para as palavras do professor Celso, em relação a uma empresa, para ela buscar o planejamento quando ela é superavitária, se ela é superavitária, ou seja, as suas receitas são maiores que as suas despesas, ou seja, ela tem um resultado positivo. Aí quando ela tem um resultado positivo, ela vai começar a planejar com aquele saldo, ou seja, ela é uma empresa superavitária, ela vai fazer um planejamento para quê? Para construir uma nova filial, para adquirir uma máquina, por exemplo, que a empresa está precisando. Se você trazer para o orçamento familiar, o ideal é que nós sejamos superavitário também, que nós possamos ganhar mais, que as nossas receitas sejam maiores que as nossas despesas. E sendo assim, a gente vai ter um resultado positivo. E do resultado positivo, por exemplo, eu tenho uma sobra aí de 30%, eu começar a investir, guardar mensalmente esse dinheiro que vai ser, vai me possibilitar fazer a minha viagem no final do ano, fazer um investimento em um curso de pós-graduação ou até na construção de uma casa, por exemplo. Então, o brasileiro não tem muito essa cultura de poupar. Já o americano, a questão da poupança, eles veem isso desde o ensino fundamental. Aqui no Brasil a gente não vê isso, essa cultura financeira. Que bom que o IFRO e vocês que estão assistindo essa aula já estão aprendendo isso. Então é importante a gente ter essa cultura da poupança. E a poupança, ela passa por essa aula aí de planejamento financeiro e a questão orçamentária. Orçamento empresarial e orçamento também familiar para a vida de vocês. Muito bem. Qual o nome do aluno, professor? Foi o aluno Eduardo, de Presidente Médici. Muito bem. Parabenizar o aluno Eduardo, né, pela colocação, que ele teve aquela visão de fazer um planejamento orçamentário dentro de algo que você já tenha. Né? Você não vai fazer uma estimativa aleatória sem uma base, sem uma tendência de algo lógico. Pegou informações anteriores, exemplos anteriores, levantou historicamente, pegar a média disso, como foi demonstrado no exemplo prático. Então, pegar a média disso e você fazer uma projeção seguinte. Esse é o caminho. Parabéns, Eduardo. A visão tem que ser essa, uma visão geral. Agora, eu queria que vocês atentassem pelo seguinte. O professor falou do superavitário, né? Superavitário quando a nossa receita ela passa a ser maior do que a nossa despesa. Então, nós temos sobra. Então, o nosso orçamento, positivo. É dessa forma que tem que ser. Vamos imaginar uma coisa maior, tá certo? Vamos imaginar uma coisa maior. Enquanto nós pensamos no nosso orçamento individual, quando nós pensamos no nosso orçamento doméstico, aí a coisa fica mais sob controle. Agora vamos pensar um pouco numa coisa maior. Pense no orçamento governamental, em que o governo federal, digamos assim, né, da nação, o governo maior da nação, ele tem um planejamento do orçamento, ele tem custos que ele não pode, são despesas
obrigatórias, são despesas que ele tem que honrar e tem que cumprir, tipo aposentadoria, né? Tipo a questão da saúde pública, da educação, salário de servidores públicos, salário de professores, e eles não podem deixar de honrar isso. Muito bem. O governo depende de quê? De receitas. Essas receitas, evidentemente, elas passam a vir através de arrecadação de impostos e tributos. Quando o governo percebe que a tendência, do jeito que o Eduardo falou, né? O Eduardo falou que pegue históricos anteriores e começa a comparar. Se vocês prestarem atenção nos telejornais, quando eles fazem um comparativo de índice de crescimento, índice de inflação, ou índice de desemprego, ou índice de vagas de emprego, carteira assinada, eles fazem sempre um comparativo com aquele mês e o mesmo mês do ano anterior, ou um período de 12 meses, né, para que se tenha uma média. Isso é o que dá a base para que você tenha uma projeção. E o planejamento, por si só a palavra já diz, o planejamento é uma projeção futurística. Aí eu questiono com vocês o seguinte, para que vocês reflitam. Se o Estado, como a nação, tem uma previsão de gastos e não tem uma previsão de aumento de receita, porque o mercado não está expandindo, os salários estão cada vez comprando menos, estão perdendo poder de compra, aí o que acontece com as pessoas? Passam a comprar menos. Quando passa a comprar menos, o que vai acontecer com o comerciante? O comerciante vai vender menos. Se vende menos, arrecada menos, ele não consegue honrar os compromissos dele. Porque o próprio planejamento dele, de receita de caixa e financeiro, está furado. Por que ficou furado? Porque ele teve uma queda, uma redução em suas vendas. Vai acompanhando o raciocínio. Ele vai chegar a um ponto que ele não vai conseguir mais bancar a empresa dele com o que é preciso. Então o que ele vai fazer? Reduzir custos. E onde é que ele reduz custo? O primeiro alvo é o funcionário, é o empregado. O empregado sai, já criou outro problema para a União, para o governo. Vai sacar fundo de garantia e vai para o seguro-desemprego. Aumentou os custos do Estado. Muito bem, o comerciante automaticamente o quê? Vai receber essa carga. Porque o Estado vai passar o quê? Todo esse aumento de custo para a carga tributária, para que ele honre o orçamento dele. Ele possa cumprir as metas orçamentárias, as metas de manutenção, de assistencialismo, as suas contas normais. O que ocasiona com isso? O comerciante não vai ter como vender, porque o poder de compra das pessoas diminuiu, temos desempregado. Aí a tendência é o comerciante fechar as portas. Fechou a porta, é mais um grupo de pessoas, ou um grupo de arrecadadores que vão contribuir para o quê? Para que o orçamento do Estado, da União, ele se cumpra. E ele não se cumpre. E orçamento não é mágica. Orçamento é uma coisa muito certa, precisa. Como o professor Rujane falou, é o uso de ciência, não é adivinhação. Então a gente tem que começar a pensar nisso, as consequências e que papel eu tenho como pessoa, como cidadão, como individual, de começar a pensar primeiro no meu orçamento e o que isso vai contribuir para a minha família e o que isso vai contribuir para o meu município, que vai contribuir para o meu estado e para a minha união, para a nação como um todo. Então, com a minha parte de colaboração, para que tudo funcione, para que eu não pague uma carga tributária muito mais alta, que a tendência é essa, a tendência é você ir recebendo uma carga tributária maior, e seu poder de compra vai reduzindo cada vez que passa. Aí seus projetos, seus planos que você fez de sua viagem, como foi muito citado pelos polos, vou planejar aqui, vou começar a guardar um dinheiro para viajar, para poder passear, comprar minha passagem, né? Vou ter que ter um dinheiro para fazer um passeio no local. Isso tudo vai frustrado de água abaixo. Primeiro porque você não vai conseguir mais realizar, porque o preço que vai estar quando você puder comprar, o dinheiro que você tem planejou, já não comporta mais. E a outra que finda as próprias necessidades do dia a dia, lhe obrigando a desfazer da poupança. O professor Rogério falou interessante quando fala em poupança. A primeira coisa que a gente pensa quando se fala em poupança é caderneta de poupança. Não. Poupança, a palavra por si só já diz o seguinte, guarda, é guardar. Existe uma frase que diz assim, que quando a taxa de juros de mercado está muito alta, os consumidores tendem a ser inteligentes e pouparem.
Aí você pode pensar, claro, vai poupar porque a caderneta de poupança está rendendo juros. É melhor do que eu gastar o dinheiro. Mas não é esse fator que está em jogo. O que está em jogo é o seguinte: quando o fabricante produz o produto e ele fornece ao atacadista, ao varejista, para que ele venda, e ele dá prazo para que ele pague, ele vai necessitar de quê? De recursos financeiros para comprar matéria-prima, fazer a transformação para ter novos produtos. E ele vai para onde? Ele vai receber aquilo parcelado, 30, 60, 90, 120 dias. Então ele tem que fazer dinheiro na hora. Ele pega aqueles títulos e negocia com o banco, famosos títulos descontados, título de desconto. O banco fornece o dinheiro dele a ele à vista, mas em compensação cobra juros. E esses juros ele repassa para o preço do produto, que vai repassar para o varejista, para o atacadista e vai repassar para a ponta final, que somos nós, consumidores. Então os preços tendem a subir. Por isso que não é inteligente, nesse período de juros altos, comprar nada, nem que seja à vista. Inteligente é você poupar, aguardar o juro de mercado cair, porque os juros que o fabricante vai estar pagando aos bancos vai ser menor. Então, dessa feita, o produto chega na ponta final mais barato. Aí então é o momento de você fazer a compra e aquisição, né? Então, no momento de economia instável, onde você tem grandes índices de inflação, a tendência de mercado é subir preços e você vai tender a perder poder de compra, a população perder poder de compra, não é o momento de compra. É o momento de poupar e analisar e observar que movimentação o mercado vai apresentar. Tá certo? Então, vamos ter consciência. Primeiro, vamos pensar individualmente, no planejamento orçamentário meu individual. Depois, essa minha atitude, para o que vai servir para minha família. E minha família vai servir para o meu bairro, para a minha cidade, meu município, meu estado e para o país. Porque, no fim, é um efeito dominó. Se cada um individualmente pensar dessa forma, você com certeza vai contribuir para que tenhamos uma economia muito melhor, poder aquisitivo, e possamos concluir o quê? O planejamento orçamentário dos nossos sonhos, né? Que é uma viagem, aquisição do veículo e de um bem. Então, olha, atente para o planejamento, faz parte do nosso dia a dia, pense em grande, não pense limitado, pense no meio externo. O senhor quer fazer alguma observação, professor? A respeito da questão do planejamento, também a aluna Janes, ela colocou aqui, ó, deve estabelecer uma relação entre o orçamento e o resultado que se espera daquilo que é orçado. Exemplo, se não for feito o orçamento para uma festa, pode faltar comida, bebida ou não acontecer a mesma. Corretíssimo também. Em relação ao planejamento, dizer que é para eles ficarem muito atentos em relação ao planejamento, porque é muito importante, né? E hoje, de acordo com o Sebrae, 48% das empresas que abrem, elas fecham com menos de 2 anos por falta de planejamento financeiro, professor. Então, planejamento financeiro, muito importante, questão do orçamento. Então, como exercício para os alunos, que eles comecem a fazer com eles mesmos, né? Com seus próprios, fazer seus próprios orçamentos, verificar, colocar no papel quanto é que eles recebem e quais são seus gastos. Todos os gastos, até mesmo aqueles gastos mínimos ali, por exemplo, o cafezinho, o lanche que eu não coloco, que são gastos pequenos, mas quando eu vou somando, eles vão dar uma despesa grande. Aí a minha despesa, com os gastos que são pequenos, acaba ultrapassando a receita e eu fico deficitário. É o que acontece muito com os governos, professor, como o senhor chamou a atenção. Por exemplo, os governos começam a gastar demais e começam a ficar deficitário, ficar no limite, ali no vermelho, né? Agora, para os governos tem a lei, tem mecanismo, lei de responsabilidade fiscal, né? Mas é um outro assunto, né? Mas o senhor colocou muito bem. É isso, e parabenizar a todos pelos questionamentos. Isso aí. Então, pessoal, a gente espera que essa parte introdutória, esse início, né, do planejamento, que a gente fique bem consciente até onde nós vamos, começando individualmente, e que nós estamos começando uma etapa agora. Nós vamos ver muita coisa, vamos começar a ver a parte de planejamento de vendas, planejamento de produção, a forma de cálculo, a forma de projeção. Tem que incluir, considerar também, por exemplo, na produção as perdas, né, porque de uma forma ou de outra ele usou matéria-prima, gerou um custo direto e indireto, que isso está agregado aos preços, e nas perdas você tem que incluir como produto final, porque isso vai te onerar.
A gente espera que a aula tenha sido proveitosa. Vocês têm uma atividade para ser feita, que vocês vão fazer dentro do município onde vocês residem, né, dentro de um prazo, e vão a fundo, pesquise com detalhe essa tarefa que vocês têm para fazer, que vai abrir muito a cabeça. Por isso que eu puxei o assunto do planejamento orçamentário das partes governamentais, porque a tendência que vocês vão fazer envolve isso, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias Municipais. Então, é muito importante, explorem, já tem conhecimento que o detalhe é importante. Então, enriqueçam e produzam bastante. E nós estamos só começando essa parte do planejamento orçamentário. Tem muita coisa para a gente aprender ainda e praticar. Espero que façam um bom proveito. Aguardo vocês na próxima teleaula. Até lá então.